diante da tua presença, esvazia agora, Pai. Em nome de Jesus, ela, do querer dela, da vontade dela, e encha ela, Pai, com o teu querer e com a tua vontade, para que nesta noite o teu Espírito fale neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz seja com todos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Amém? Eu quero começar essa leitura, mas antes eu quero ler Mateus 5, 11, que diz assim: felizes serão vocês. Mateus 5, 9. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Agora, Gênesis, capítulo 26, a palavra do Senhor diz assim: nessa época veio fome sobre aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Por causa disso, Isaque foi para Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei a você e aos seus descendentes todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Podeis assentar. Pai, mais uma vez, eu quero apresentar ao Senhor a minha vida, a tua igreja, o teu povo. Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós nesta noite sabedoria, discernimento, revelação. Pai, pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, ministrando aos nossos corações, no profundo, no oculto e no escondido. Renova, Pai, a fé, que a fé possa ser acrescentada, crescida, e faça de nós, Senhor, homens e mulheres que promovem a paz, que são pacificadores. Pai, ministra o nosso coração através da história de Isaque. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Foi intencionalmente que eu li Mateus 5, 9, porque verdadeiramente Isaque foi um homem pacificador. Jesus era e foi, quando ele estava aqui na terra como homem, um pacificador. Alguém que promove, alguém que peleja, alguém que se compromete, alguém que busca promover a paz. Irmãos, isso não é fácil. E a Bíblia diz que Abraão morre e Deus transferiu para Isaque uma bênção. A bênção. E chega um tempo na vida de Isaque que ele
ver a situação do lugar que ele estava. E o objetivo dele era descer para o Egito, que era um lugar de riqueza. E a nossa tendência humana é assim. Às vezes a gente fica sabendo de algo que está prosperando, um lugar que tem condições de emprego, de estudo, um lugar próspero, como o Egito era, um lugar muito próspero. E a nossa tendência é a gente ir pelo que a gente está vendo acontecer com os olhos humanos. Mas a palavra do Senhor diz que existem caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, de bênção. Mas no final deles são caminhos de morte. E o nosso Deus, Ele conhece o ontem, o agora e o depois. Porque o Senhor é eterno. E quando Isaac propôs no seu coração descer para aquela nação tão poderosa, tão rica, Deus falou com ele: Isaac, não desça, não vá. Era como se ele fosse contra o fluxo, contra tudo que os outros estavam fazendo. As pessoas, e Deus manda ele não ir, e ele obedece. Irmãos, e obedecer não é fácil. Principalmente quando os nossos olhos humanos, a gente acha que a nossa escolha, o que está acontecendo no natural, no humano, é melhor. Mas a verdade é que Isaac obedece. E ele fica naquele lugar. E ele fala com aquele rei. E Deus fala para Isaac que Deus iria abençoá-lo. E aqui começa o primeiro entendimento que o Senhor trouxe ao meu coração. Irmãos, Deus não precisa de nada quando Ele quer te abençoar. Ele não precisa de um ambiente favorável. Ele não precisa de pessoas prósperas. Ele não precisa de uma nação próspera para te abençoar. Se Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar aqui, Ele vai te abençoar lá. Aonde Ele quer você, Ele te abençoa. Ele não precisa de um ambiente. Deus não precisa de ajuda. E Deus falou para ele que iria abençoar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele plantou. E eu acho que eu já disse aqui na igreja que quando a gente planta uma semente, não é verdade? E a Bíblia diz que ele plantou, mas que ele colheu 100 vezes mais num prazo de 1 ano. Olha que coisa poderosa. Algo sobrenatural, irmãos. Para mim é sobrenatural. Plantar e colher 100 vezes mais? Por quê? Porque a bênção de Deus, para mim e para você, está no lugar da obediência. Da obediência. E a Bíblia deixa muito claro que Deus tinha uma aliança com o pai de Isaac, chamado Abraão. E Deus fala, por que uma aliança? Porque aliança você não vê começo nem fim. Aliança é algo que não deve ser quebrado. Que ela é tão perfeita que você não vê onde começa e onde termina. E Abraão, ele tinha aliança com Deus. E Deus fala, porque o seu pai era meu amigo. Porque o seu pai creu contra o ambiente que era adverso. Porque o seu pai guardava os meus mandamentos, eu vou te abençoar. E a palavra do Senhor diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os cumpre, e os obedece, esse é o que me ama. E a palavra do Senhor diz no Salmo 119, eu guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Não fala da mente, do cérebro, mas fala no coração. É muito mais profundo. E Deus fala isso para Isaac. E eu quero te desafiar como pai, como rapaz que quer formar uma família.
Porque Deus quer que os homens se casem e formem uma família. Eu quero te incentivar a ter uma aliança, a fazer uma aliança com Deus. A render o seu coração, a sua vida, levar cativo os seus pensamentos à obediência de Jesus Cristo e fazer uma aliança para o seu bem e o bem da sua descendência. Porque o nosso Deus, Ele não quer ser só o meu Deus, eu sou mãe de 2, o meu Deus, mas Ele quer ser o Deus dos meus filhos e dos meus netos, dos meus bisnetos, da minha geração. Então, quando eu vejo aqui Deus falando por causa do seu pai, por causa do compromisso do seu pai comigo, eu vou te abençoar. Só, irmãos, que o mundo é mau. Nós não devemos dar lugar para o maligno. Nós não devemos dar lugar mais para os nossos instintos, porque os nossos instintos, a nossa carne, quer ter razão, quer procurar que a gente tem direito. E essa história tem a ver com o homem que tinha todo o direito. Ele tinha toda a legalidade jurídica, de herança, mas ele abriu mão. Por quê? Porque ele era um pacificador. Porque ele era um homem que escolheu fugir da briga, fugir da contenda, fugir da disputa. E isso é um ensinamento para mim e para você, porque nós vivemos num mundo que é diferente a linguagem. A linguagem do mundo, a linguagem do que a gente vê, do que a gente assiste, dos exemplos ao nosso redor, são de pessoas que querem lutar na lei até a última instância para obter um direito. E há muitos anos atrás, eu era adolescente, eu deveria ter uns 16 anos. Quem tem 16 anos aqui? Eu aprendi uma música que diz assim: eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isto empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele quer ser Senhor da nossa vida. E Jesus, Ele entra na nossa história e pela mediação do Espírito Santo, Ele quer trazer para mim e para você uma nova vida. Uma nova maneira de agir, de reagir, de se portar. Jesus quer que a gente abra mão do nosso direito, do nosso instinto, das coisas que a gente acha que tem razão, por amor a Ele, por amor ao próximo. E o Senhor quer fazer em mim e você uma obra de regeneração. E o que é regeneração? Alguém aqui já machucou, já queimou, já fez um corte? E aí machuca, passa o remédio, vai no hospital e depois nasce uma pele nova, uma pele limpa. O Senhor quer fazer em nós uma obra de regeneração pelo seu Espírito. E quando Isaac estava ali prosperando, os filisteus ficaram com inveja dele. E a Bíblia diz em Tiago que aonde há inveja e sentimento faccioso, de briga, de competição, de disputa, de ego, de instinto, de achar eu cheguei primeiro, eu tenho direito, ali há toda espécie de coisas más. Isso, Tiago fala que é uma sabedoria carnal e demoníaca. E a palavra de Deus vem neste primeiro livro contra-atacar
e mostrar para nós qual é o caminho para nós. E Isaac se viu invejado, e a inveja foi tanta que os filisteus entulharam os poços que o pai dele tinha cavado. Abraão mandou seus empregados, seus servos, cavarem poços. Por quê? Porque vivia naquele tempo de tanta escassez, naquele lugar onde eles viviam, água era algo de maior valor. Pensa para você, o que no nosso mundo hoje é o que tem mais valor. Para uns é a tecnologia, para outros é o petróleo, para cada um é algo, mas naquele tempo era água. E os inimigos de Isaac ficaram com tanta inveja da prosperidade que Deus deu a ele, que eles entulharam todos os postos que Abraão tinha cavado. E aí Abimeleque chega para Isaac e fala para ele: você se tornou grande demais. E eu quero te convidar para você ir embora. E eu quero falar aqui para você de 3 momentos de Abimeleque com Isaac. Porque, irmãos, os nossos relacionamentos mudam. Isaac, como o pai dele, um dia, quando ele chega naquele lugar, a mulher dele era tão bonita, a Rebeca, que ele fez igual o pai dele. Ele mentiu que a Rebeca era esposa, porque ele ficou com medo de ser assassinado. Só que o Abimeleque, um dia, depois de algum tempo, ele percebeu o jeito carinhoso como Isaac estava tratando Rebeca, e ele discerniu que ele era esposo. E Abraão tinha feito isso, relacionado a Sara. O filho copiou a mesma postura, e a nossa tendência humana é fazer isso. Às vezes até sem querer, a gente seguir os mesmos passos das coisas, do instinto, da carne, dos nossos antepassados. E aí Abimeleque chama Abraão, fala para ele: você não pensa que se algum desses homens estivesse deitado com a sua mulher, que veria sobre nós o mal? O ímpio exortando o servo de Deus. E aí Abimeleque, como autoridade, como rei, falou para o povo assim: gente, ninguém toca nem no Isaac e nem na Rebeca. Foi a primeira fala dele. Não toca no Isaac, não toca na Rebeca. E eu quero dizer para você, homem, que está nessa igreja, assuma sua esposa, em nome de Jesus, porque às vezes a gente não assume. Assuma sua esposa diante de Deus, cuidando dela em oração, em honra, em respeito, em amor, como se você estivesse cuidando de você mesmo, que a Bíblia fala que o homem tem que cuidar da mulher como se ele estivesse cuidando dele, como uma parte mais fraca. Porque se o homem tratar a mulher com amargura, a Bíblia diz que as orações dele são interrompidas. A palavra do Senhor diz isso. Então assuma sua mulher, porque às vezes você não assume. Você pode estar casado, mas emocionalmente você tem vergonha dela. Você não dá o tratamento que lhe é devido a ela, em todos os aspectos. E Deus quer mudar isso. E aí, o tempo passa, ele prospera. O Abimeleque chega para ele no segundo momento e fala para ele: Isaac, vai embora. A sua prosperidade me incomoda. Ver você ser próspero mais que nós me entristece. Nós ficamos assim, descontentes. Então eu quero te pedir, vai embora. Ele podia ter falado: não vou ficar. Deus mandou eu não descer para o Egito, eu vou ficar. Mas ele foi para livrar de contenda. Porque, irmãos, Deus não está na contenda. Deus não está na disputa. Deus não está nas facções, nas brigas. Não está. Deus nos chama para ser pacificadores.
E ele sai, e a primeira atitude dele, sabe qual é? Ele chama os seus servos e vão desentulhar os poços que os inimigos dele entulharam por causa da inveja. O que o pai dele cavou, ele foi lá e com os funcionários dele desentulhou tudo. E depois, sabe o que ele foi fazer? Ele seguiu o exemplo do pai dele. Ele foi cavar outro poço. E quando ele cavou aquele poço, a Bíblia diz que os pastores do lugar contendaram. Falou, não, essa água é nossa. Sabe o que ele fez? Ele não brigou. Ele saiu e cavou outro poço. Irmão, não muda a sua essência, a sua identidade de povo que é nobre, que projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera, de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, de pacificador. Porque a Bíblia diz que esse selo de promover a paz é para aqueles que são chamados filhos de Deus. Então ele saiu e foi cavar outro poço. Ele podia estar frustrado, ele podia falar assim, não vou seguir os passos do meu pai, não vou cavar outro poço, deu briga, deu contenda, então não vale a pena. Não, Deus chamou ele para cavar poços, para que a água brotasse, para que ele pudesse através daquela água abençoar as pessoas. Irmãos, a nossa vida não tem sentido se não for para a gente ser cheio e derramar na vida das pessoas, porque a bênção de Deus, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Deus nos dá, tudo que Deus nos dá é para a gente transbordar na vida dos outros. Deus não quer que a gente seja mesquinho, avarento, egocêntrico, egoísta. Egocêntrico é a pessoa que é o centro. Na vida dele, ele é o centro. Tudo que ele faz é em benefício dele. Ele não consegue ver os outros. Ele faz tudo pensando nele, porque ele é o centro. E o egoísta que não quer as coisas para os outros. E Isaac cavou outro poço, e quando ele cavou outro poço, deu briga, deu contenda, deu disputa. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Existe uma oposição. Existe um trabalho orquestrado para nos querer fazer desanimar, parar, mudar a nossa identidade de pacificadores, de povo de alta superação. Mas ele não desistiu pela segunda vez. Ele cavou um terceiro poço. E na terceira vez que Isaac cavou, não teve contenda. Não teve. Sabe o que ele fez? Ele foi para Berseba. E naquele lugar, ele erigiu um altar ao Senhor. Ele foi adorar o Senhor. E Deus rememorou para ele a promessa dele. Vocês já perceberam que na palavra de Deus, muitas vezes as coisas se repetem? Mensagens, palavras, consolo são repetidas? É para a gente lembrar, porque às vezes a gente tem mania de esquecer, e o Espírito Santo nos traz à mente, nos rememora, nos relembra, para nos reanimar, animar nossa fé, para que a gente não venha parar. E aí o Senhor fala com ele: Isaac, eu tenho para você uma bênção que foi liberada para o seu pai, mas que se estende a você, que se estende à sua descendência. E ele falou, Deus falou, a sua descendência será numerosa. Eu vou te abençoar. E engraçado, irmãos, que Deus deixa claro nesse texto que ele tinha dado aquelas terras para Isaac. Mas você viu que ele não brigou? Ele não brigou. E aí, depois que ele conversa com Deus, que Deus rememora para ele a sua aliança, o seu compromisso, ele vai para outro lugar
E aqueles inimigos que o Abimeleque, que falou para ele ir embora, para ele sumir, porque estava com inveja, porque a prosperidade dele, que era maior que daquele povo, foi até onde ele estava e levou pessoas com ele. Gente da guarda, gente que cuidava do Abimeleque, foram até Isaac. E quando Isaac viu aqueles homens, falou assim: mas vocês estão vindo aqui, atrás de mim? Vocês não pediram para eu ir embora? Vocês não correram comigo de lá? Vocês estão vindo aqui? Eles falaram: nós estamos porque nós entendemos, nós percebemos, nós discernimos que Deus é na sua vida. Quando você cala, Deus fala por você. Se ele tivesse sido valentão, o briguento, Deus não teria se mostrado na vida dele, porque não é de palavras, é de postura. Postura. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí eles falaram: nós vemos Deus, que Deus é com você, que essa prosperidade que você tem, que essa bênção, é Deus na sua vida. Irmãos, eu não prometo para vocês que vocês não vão obter uma prosperidade, casar com uma mulher belíssima, ter os filhos mais lindos, ter um filho que se destaca no esporte, ou fazer uma faculdade e ser uma pessoa que tenha prestígio no nosso mundo, e que vocês não vão sofrer. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa, Deus exalta uma pessoa, aquela prosperidade, aquela bênção traz inveja e ciúme do coração de quem é carnal. Sabe por quê? Porque inveja, eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui quem nunca sentiu inveja. Eu vou levantar a minha porque eu já senti inveja, ciúme. Mas nós precisamos falar: Senhor, trata o meu coração. Senhor, me regenera nessa área, porque eu quero ser uma nova criatura nessa área. Eu quero ser tratado no meu caráter nesta área. Sabe por quê, irmãos? Porque a bênção do Senhor, ela é abundante. E Deus tem uma bênção que Ele completou na minha vida, e tem uma bênção que Ele completou na sua vida. Então a gente não precisa ficar cobiçando ou entristecido pela bênção do outro, mas nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, eu quero combater esse descontentamento, essa cobiça, esse ciúme, essa inveja, com gratidão, com contentamento. E aquele que pode fazer essa obra no meu coração, no seu coração, no nosso caráter, é o Espírito Santo, que trabalha em nós, fazendo de nós uma nova criatura. Irmãos, não basta só aceitar Jesus. Ele precisa ser Senhor na nossa vida. Ele quer fazer em nós essa obra de regeneração. Fazer uma pessoa diferente, que mentia, mas não mente mais. Que fazia as coisas, até as coisas de Deus, mas com a motivação errada. Deus quer tratar, porque Deus vê todas as coisas. Deus sonda a nossa mente, Deus sonda o nosso coração. E Deus conhece as motivações do que a gente faz até para Ele. E aí aqueles homens chegaram lá e falaram com ele, falaram: nós queremos ter aliança de paz. Irmãos, às vezes nós não vamos ficar nem no ambiente, nós vamos mudar de cidade, nós vamos mudar de bairro, mas nós precisamos estabelecer, acabar com a briga, acabar com as rixas, se perdoar. E eles foram lá como pessoas ímpias, porque Deus tocou no coração deles. E eles falaram: olha, Isaac, nós queremos estabelecer a paz com você. E aí Isaac podia ter falado assim: Zânia, tudo bem, tchau, tudo bem, eu aceito. Não. Ele montou uma mesa. Preparas. Davi falou isso no Salmo 23. Preparas-me
uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus opositores. Unges a minha cabeça com óleo. Óleo, Espírito Santo, unção de Deus. O meu cálice se transborda. Irmãos, transbordar para quê? Não é para parecer, não. É para abençoar o outro. E ele montou um banquete para aqueles homens que mandaram ele embora. Aqueles homens que um dia, a prosperidade que Deus deu para aquele rapaz, incomodou eles porque a prosperidade dele era maior. Ele preparou um banquete, ele sentou na mesa. Ele olhou olho no olho. Eles comeram. E na madrugada, eles levantaram e se despediram e foram embora. E a Bíblia diz que os servos de Isaac chegaram e falou: patrão, o senhor sabe aquele poço que nós cavamos? Ele está jorrando água. A água da abundância. E eu vim te dizer nesta noite, para você abrir mão. Abre mão, irmão. Esse poço, Isaac deu o nome, numa das Bíblias que eu li, de abundância. Não precisa brigar, não precisa desafiar, não precisa intimidar, não precisa contendar, não, abre mão. Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A bênção que Deus tinha para Isaac, ela chegou. O que Deus prometeu para Isaac se cumpriu, sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem, como eu e você, para se arrepender. Ah, me tratou bem, eu vou cumprir. Não, não me tratou, eu não vou cumprir. Ah, me honrou, eu vou investir, eu vou abençoar financeiramente. Ah, não me honrou? Não quero nem saber. Rezou na minha cartilha, eu ajudo. Mas não fez do jeito que eu quero, não está no meu jugo, não abençoo. O homem é assim, mas Deus não é assim. Desculpe até a terminologia que eu usei aqui, mas para ficar mais didático, acessível. Irmãos, e eu quero te dizer que às vezes o que você deseja, o que você tem buscado, está mais perto do que você imagina. Mas você precisa falar: Senhor, eu tenho todos os documentos. Eu tenho todo o direito, como Isaac tinha, daquela herança. Eu tenho uma palavra profética de Deus. Então eu vou pisar o pé. Não, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão. Irmão, abre mão. A palavra do Senhor diz assim: deixa a ira. Abandona a ira. Deixa o furor. Não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Ele tinha todos os direitos, todos, mas ele abriu mão, porque ele escolheu ser pacificador. Ele escolheu acreditar e crer na palavra do Senhor, que é fiel, que é digno de toda aceitação. Ele abriu mão dos direitos dele e não brigou. E Deus não quer que eu e você brigue. Quantos homens e mulheres têm perdido por contendar, por querer ficar provando, gravando as coisas, indo nos lugares? Não, irmão, abandona isso. Entrega a sua causa hoje para o Senhor. Fala para o Senhor assim: Senhor, eu quero abrir mão do meu direito. O Senhor sabe de tudo que foi feito contra mim, de tudo que foi falado, de todos os julgamentos, das coisas que eu investi, que eu sonhei, que eu lutei durante anos. Mas por amor ao Senhor, por entender que quem vai ser considerado filho de Deus são os pacificadores. Senhor, eu quero abrir mão. Eu quero erigir esse altar de renúncia do meu direito, por amor a Ti. Porque eu sei que se o Senhor prometeu me abençoar, o Senhor vai me abençoar. Eu não preciso
partir para esse lado carnal, da astúcia humana, da sagacidade, da enredação, de fazer alianças e conchavos. Eu não preciso, porque o nobre, ele projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. Então Deus te chama nessa noite, para que você libere hoje o seu coração. Às vezes uma pessoa, um relacionamento seu, que você foi abandonado, você foi traído, ou uma pessoa que você gostou demais, mas se casou com outra pessoa, e aí você não libera essa pessoa emocionalmente para ela ser feliz com o outro, porque às vezes a gente é presa emocionalmente. Não existe só prisões de presídio, existem prisões emocionais. E Deus quer, através dessa palavra, da mediação do Espírito Santo, fazer jorrar, como jorrou lá em Ezequiel. Deus deu uma visão para Ezequiel do templo, de uma água que saía, e vocês sabem como é que são água, principalmente dona de casa. Ela vai inundando todos os lugares e ocupando todos os espaços. E Deus deu uma revelação para o profeta Ezequiel. Mas chegou no momento que a água, as pessoas só conseguiam interagir com aquela água se mergulhasse na profundidade, se nadasse. Porque andar já não dava mais, porque a água foi subindo do tornozelo para o joelho, e aquela água só se passava nado. E aquela água foi expandindo, como a palavra de Deus, como a água viva, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus deu para Ezequiel uma visão de um mar, que a água estava parada. Irmão, água parada não é saudável, não é. E aí aquela água que saía do trono ia expandindo, ela chega no mar das águas paradas, e ela traz cura. E Deus dá para ele uma visão de árvores na margem dos rios. Deus me deu entendimento esses dias de uma árvore que a metade dela estava produzindo, estava cheia de, sabe, mangueira, no mês de agosto e setembro, que ela fica cheia de flor, para produzir manga no final do ano? Pois era uma árvore daquela, uma árvore de pequeno porte, só que só metade da árvore que estava florida, a outra metade não tinha flor, e as folhas estavam da cor da minha roupa. Estava assim, as folhas estavam quase podres. A árvore estava doente. Talvez tem pessoas dentro dessa igreja que você está frutificando num lado da sua vida, mas Deus quer que você frutifique na totalidade, em todas as áreas da sua vida, em todas. E isso só pela ação da água viva que é Jesus, pela ação do Espírito Santo, que vai trazendo cura. E a visão que Deus deu para Ezequiel, as árvores, elas davam fruto todo mês, e as folhas, elas não murchavam, elas se renovavam, cheio de vida. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas deixa o Espírito Santo falar no seu coração, trazer na sua memória alguma pendência, alguma pessoa. Deus é capaz de te dar um relacionamento feliz. Libera. Eu vou passar o microfone para o pastor Carlos, porque ele tem autoridade de Deus, como pastor dessa igreja, autoridade ante Deus, porque Deus, ele respeita a autoridade. Ele é o primeiro a respeitar os princípios que ele estabelece. Libera essa pessoa para ela ser feliz no casamento dela, e Deus vai providenciar uma para você. Rasgue essa nota promissória e seja um pacificador. Zera a conta. Decida perdoar. Decida abrir mão. Você tem direito? Você tem. Deus me trouxe aqui para te falar. Você tem o direito. Talvez você tenha até as provas.
Mas o Senhor te chama nesse dia para você abrir mão e para você viver o sobrenatural e a abundância, a mesma abundância que Deus trouxe naquele poço, na vida de Isaac, Deus trazer na sua vida. Depois que ele tratou bem aqueles adversários, Deus fez brotar a água do poço, porque só existe um que sabe fazer as coisas e lidar com a natureza, é o Deus Criador. Deus é que criou. Deus, quando Ele manda, o mar obedece, os animais obedecem, as estrelas. E Deus se agradou daquela postura de Isaac. E foi difícil, foi um processo difícil. Mas ele recebeu uma água, Deus deu para ele um poço. E aquele poço encheu de água. E ele viveu a abundância. E ele pôde transbordar a abundância na vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus gêmeos, né? E de toda a sua descendência, das pessoas que estavam ao redor de Isaac. Que Deus continue abençoando muito essa igreja e alargando as tendas e fazendo prosperar. E que Deus te dê em Cristo, pela mediação do Espírito Santo, essa bênção de superar hoje. Não é de fora, é aqui dentro. Abrir mão. Porque bem-aventurados são os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus.